Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre Mateus 24, sermão profético, que fala sobre a volta de Jesus. Hoje nós vamos ler o versículo 29, 30 e 31, que fala sobre a vinda do Filho do Homem, ou conhecido também como segunda vinda, a vinda visível, que é diferente do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, Jesus não virá de maneira visível, mas os crentes ao redor do mundo todo desaparecerão, serão, como diz a palavra no original, parousia, tomados por força, arrebatados, arrancados da terra e levados aos céus para se encontrarem com Cristo nos ares. E aí então vai acontecer o período tribulacional sobre a terra, lá no céu paralelamente vai acontecer o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, e ao final desse período tribulacional, que se divide em princípios de dores e também a grande tribulação, Jesus voltará em graça, em glória, em grande poder, estabelecerá o governo de Cristo sobre a terra, o que a gente chama de milênio, reino milenial, numa grande batalha chamada Batalha do Armagedon. Ele vai vencer o anticristo, a besta, o falso profeta, todos os inimigos que se levantarão contra esse Cristo que virá reinar sobre a terra. Nessa batalha gloriosa, onde o anticristo ajuntará todos os exércitos da terra, todos os inimigos de Cristo contra esse rei maravilhoso que virá reinar na terra, e ali nós veremos o triunfo de Cristo sobre a terra. Olha o que diz o versículo 29, 30 e 31. A palavra de Deus fala sobre a vinda do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade nos céus. Então nós vemos aqui fenômenos extraordinários acontecendo, E logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que tribulação é essa? A grande tribulação, os juízos de Deus sobre a terra, as 7 taças, os 7 selos, as 7 trombetas. Nós vemos todos esses juízos acontecendo nesse período tribulacional, e os juízos de Deus, como nunca antes aconteceu na história da humanidade, na história da criação, na história da terra, ocorrerão nesse período tribulacional. E logo após a tribulação, a Bíblia diz que fenômenos extraordinários acontecerão no universo criado por Deus, E principalmente aqui serão visíveis quanto dentro da perspectiva da terra. O sol se escurecendo, perdendo o seu brilho, o seu fulgor, a lua não dando a sua claridade, até porque a claridade da lua vem do sol, é a luz do sol que bate na lua, que faz com que a lua tenha claridade para quem vê da terra, Tanto é que quando existe aqueles eclipses, é por quê? Porque a terra se posiciona na frente do sol, aí a lua escurece, fica escura. Então é bem interessante aqui, o sol escurecerá, perderá o seu brilho, o seu fulgor, e a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então tenta imaginar que situação, O sol perdendo o brilho, a lua escurecendo, perdendo a sua claridade, as estrelas do céu caindo, que pode ser asteroides, meteoritos, meteoros, cometas, Estrelas mesmo caindo do firmamento, e os poderes dos céus totalmente abalados. Imagina como é que as pessoas da terra vão se sentir vendo todos esses fenômenos extraordinários, dentro da perspectiva astrológica, acontecendo, os poderes dos céus sendo abalados. Então, do céu, a Bíblia diz, virá o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens,
do céu com poder e muita glória. Então nós vemos aqui claramente que essa visão do Filho do Homem vindo, essa segunda vinda do Filho do Homem, ou a vinda visível de Jesus de Nazaré, ela será visível para todos aqueles que estarão na terra. Então, todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele será glorificado, ele virá em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em todo o seu poder. E aí logo essa vinda gloriosa de Jesus de Nazaré, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Que escolhidos são esses? Já não é a igreja gloriosa que voltará com ele em graça, em glória, com cavalos brancos, como diz Apocalipse, né? Cristo voltará com a sua noiva adornada, com os seus santos em glória, juntamente com os seus anjos, mas são os escolhidos que sobreviveram à tribulação, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, aqueles que foram perseguidos pelo anticristo e sobreviveram, né? Como diz a Bíblia, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui, esse versículo cabe muito bem, ele serve tanto para os dias de hoje, é claro, né? Porque a fé, ela precisa ser perseverante, a salvação vem na medida em que nós perseveramos na nossa fé com Deus, mas principalmente esse versículo será uma realidade com aqueles que se converterem com o evangelho do reino de Deus, com o evangelho do rei Jesus Cristo, nesse período tribulacional. Haverá sim conversões, né, martírios, perseguições aos cristãos, serão caçados pelo anticristo e os seus exércitos, né? Por isso a Bíblia diz, né, que quando nós vimos esses sinais do fim, corram, fujam, está aqui no Mateus 24 mesmo, porque haverá tremendas perseguições aos cristãos, aquelas pessoas que receberam a mensagem do reino de Deus através dos homens de Deus que serão enviados. Alguns creem que alguns aparecerão, né, sobre a terra pregando esse evangelho. Tem também a questão dos 144 mil selados que apregoarão o evangelho do reino de Deus. Provavelmente são judeus escolhidos a dedos, ou são homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo que estarão pregando esse evangelho do reino a todas as nações, a todas as etnias, a todas as tribos, raças, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que pelo menos haverá um representante de todas as tribos, raças e nações, adorando ao Cordeiro que venceu, aquele que triunfou, aquele que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Então nós vemos que realmente haverá um grande evangelismo mundial, provavelmente, né, feito por esses judeus escolhidos a dedos, por esse grande avivamento que acontecerá dentro do povo judeu, e também por aqueles que são sobreviventes da tribulação, aqueles que foram deixados para trás, mas caíram em si, né, tiveram uma experiência com Jesus, ali mesmo diante do juízo, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das situações. Muitos deles vão ser massacrados, serão martirizados nesse período, mas é interessante que haverá escolhidos nesse tempo do fim, haverá escolhidos nessa segunda vinda visível de Jesus. Os anjos serão enviados ao soar da trombeta e reunirão os escolhidos de Cristo, os escolhidos de Deus, dos quatro ventos da terra, dos quatro cantos, das quatro extremidades dos céus, e Jesus recolherá os seus escolhidos antes de implantar o seu reino milenial. Fará um juízo, né? Muitos creem que esse juízo dos bodes e das ovelhas, que diz lá no Evangelho, que Deus separará os bodes por um lado, e esses serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e as ovelhas serão recolhidas ao reino eterno. Vinde benditos do meu Pai, ao lugar que vos tenho preparado, né? Então, nós vemos aqui também uma separação. Nós vemos aqui os anjos recolhendo os escolhidos de Deus nessa segunda vinda do Filho do Homem, ok? Então, três grandes sinais, né? Três grandes ensinamentos daqui. Primeiro, os poderes do céu sendo abalados. Segundo, Jesus vindo de maneira visível
onde todo olho o verá, onde o Filho do Homem será visto, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E terceiro, os anjos de Deus recolhendo das quatro extremidades do céu, dos quatro ventos da terra, recolhendo os escolhidos de Deus ao soar da trombeta, recolhendo os filhos de Deus, aqueles que sobreviveram à grande tribulação, porque logo no começo do 29 diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então fala do fim, do final do período tribulacional. E é interessante que vem logo depois do princípio de dores, da grande tribulação, no sermão profético, falado pela boca de Jesus. Então, quer você creia ou não, quer você acredite ou não, isso ocorrerá. Porque a Bíblia diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Aquilo que Jesus falou vai se concretizar, vai se realizar. Por isso, prepara o teu coração, Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, a volta de Jesus é iminente a qualquer momento, a qualquer hora. Como diz aqui no final, na parábola do bom servo e do mau, nós temos que vigiar, estar prudentes, atentos, sermos servos bons, estarmos servindo ao Senhor com nossa vida, nosso coração, em sabedoria e prudência. Arruma a tua casa, arruma a tua vida, arruma o teu coração. Não tenha nada oculto, nada escondido, nada mal resolvido. O tempo de se arrepender é hoje, o tempo de conserto é agora. Conserte a tua vida, Jesus está voltando. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Anseia a volta de Jesus. Compartilhe esse vídeo, ministra outros corações e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.